Negócios incríveis quebram todos os dias. E o motivo não é falta de talento, é falta de gestão. Eu vejo isso há quase uma década. São empresas com produtos incríveis, times apaixonados, mas que se perdem porque cada um faz de um jeito, ninguém sabe quem decide o quê e o fundador vive apagando incêndio. Eu falo isso com bagagem prática. Nos últimos 9 anos e meio, eu saí de zero experiência em gestão para tocar uma das empresas mais relevantes do mercado digital. Da operação, à estratégia, da contratação, à cultura. Foram anos de acertos, muitos erros e um aprendizado que mudou completamente nosso jogo. E agora eu vou destrinchar isso com você. Se você sente que sua empresa depende mais de você, que o time está sempre ao teu lado, ou que você não sabe se está crescendo ou só sobrevivendo, nos próximos minutos eu vou te mostrar os 6 pilares que sustentaram nossa empresa no topo. É o manual de gestão que eu gostaria de ter recebido no meu primeiro dia como gestor e que agora você vai ter acesso. E o primeiro pilar é de liderança. A maior parte dos gestores lidera no improviso. Montam um time com base em urgência, criam cargos vagos e contratam antes de entender quem realmente precisa. Qual que é o resultado? Sobrecarga, desalinhamento e uma equipe que mais parece um grupo de freelancers dividindo a mesma sala. Na prática, a liderança começa com clareza. Clareza de papéis, responsabilidades, estrutura e time de contratação. Isso se traduz em ferramentas. A primeira ferramenta é um organograma funcional, que mostra como o time se conecta. Depois, ter cargos e responsabilidades bem definidos, que evitam o clássico. Mas isso não era nem minha função. A gente aprendeu isso no susto. No começo da gratitude, todo mundo fazia tudo e muitas vezes batendo a cabeça entre si. Foi só quando a gente desenhou a primeira matriz de responsabilidades que realmente a eficiência aconteceu. Mas ter clareza de cargo não é suficiente. Você precisa também saber quando contratar e quanto pagar. Para isso, a gente usa 3 pontos. Qual que é o volume de tarefas, o gargalo de entrega e qual que é a referência de remuneração do mercado. Só depois disso que a contratação deixa de ser uma aposta. E falando em aposta, vamos falar do próximo pilar. Porque de nada adianta ter o time certo se cada um trabalha de um jeito. E o segundo pilar é de uniformidade. E uniformidade não tem nada a ver com rigidez, tem a ver com consistência, com a garantia de que o mesmo processo entregue por 2 pessoas diferentes vai ter o mesmo resultado. A maioria das empresas opera no modo, cada um tem seu jeitinho. Mas se todo mundo faz diferente, como que você consegue medir o que funciona? E aqui entram 3 ferramentas chaves. A primeira delas é o mapeamento de gargalos operacionais, para entender onde seu fluxo trava. O segundo ponto é a gestão de tarefas com uma única ferramenta, pode ser o Monday, ClickUp ou o Notion. E terceiro, o manual da tarefa, o passo a passo das tarefas críticas que qualquer novo colaborador consegue seguir. Quando a gente passou a mapear um lançamento completo em uma única planilha, o processo ficou muito mais fácil e replicável. Antes, cada lançamento era um esforço tremendo para tirar do chão. Depois, virou um processo de replicar 80% e otimizar 20%. E a uniformidade ou os processos não matam sua criatividade. Ela liberta a criatividade do caos. Porque quando o básico está resolvido, o time tem espaço para inovar. E antes de falar o que é a letra C, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque desse jeito meu conteúdo chega em cada vez mais pessoas. Mas mesmo com um processo claro, existe um fator invisível que separa as empresas medianas das extraordinárias, que é a cultura. E esse é justamente o terceiro pilar, a letra C, de cultura. E cultura não é o que você escreve na parede, é o que você tolera no dia a dia. Quando você ignora isso, pessoas boas desistem da sua empresa. Eu já passei por isso num estágio que meu onboarding foi um monte de livros técnicos que foram jogados na minha mesa. Eu fiquei perdido tentando entender o que eles diziam. Parecia que estava escrito em uma língua que eu não sabia ler. Essa experiência me marcou tanto que virou uma obsessão. Como garantir que alguém entre na empresa e saiba que está no lugar certo? E para isso, eu te recomendo 3 ferramentas. A primeira delas é um onboarding estruturado. Quais são as entregas, os marcos e a integração real dessa pessoa. O segundo ponto, um plano de 90 dias. Quais são as metas claras de aprendizado e quais são as entregas que você espera de novos colaboradores. E o terceiro, critérios de contratação e demissão baseados em valores, não só em performance. Esse alinhamento cultural precisa aparecer desde o processo seletivo, que contratar sem olhar a cultura é plantar no solo errado. E quando isso acontece, o problema vai muito além da produtividade. Você destrói a moral, a confiança e a identidade do seu time. Só que não adianta uma cultura forte se as pessoas não sabem o que está acontecendo no dia a dia. E é aí que entra o próximo pilar. E o quarto pilar, o R, são de rituais. Se você quer saber se uma empresa tem uma boa gestão, é só olhar o calendário de reuniões. As reuniões ruins, elas matam a produtividade. Só que a ausência de rituais também matam. Na Gratitude, quando a gente começou a fazer o weeklies com pauta fixa, a equipe começou a se alinhar de verdade. Mas o que mudou tudo pra mim foi implementar as reuniões one-on-one. Numa dessas conversas, um líder descobriu que um colaborador estava prestes a pedir demissão. Essa conversa de só 30 minutos salvou uma contratação de meses. E hoje, quais são nossos principais rituais? O primeiro deles, kickoff de projetos, para você alinhar entregáveis, os prazos e as responsabilidades de um novo projeto. Deles rápidas.
10 minutos, status do dia, sem nenhuma enrolação, específicas para projetos novos. Weekly com pauta padrão, 1 a 1, momento de ouvir e desenvolver o colaborador. E por último, PDI, que é o plano de desenvolvimento individual, que é um crescimento com método. Reunião boa é aquela que resolve, não que enrola. Sem rituais, a empresa vira uma orquestra sem nenhum maestro. Mas para tudo isso funcionar, cultura, liderança, processo, rituais, você precisa de uma base, dinheiro e direção. Chegou a hora da gente falar de orçamento. E esse é o 5º pilar do método lucro, é o O de orçamento. Você já ouviu aquela frase, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? A maioria dos gestores não sabe onde quer chegar financeiramente e por isso não chega a lugar nenhum. E o problema pior é quando você acha que gestão financeira é só ver se sobrou dinheiro no final do mês. E spoiler, isso não é gestão, isso é só sobrevivência. Nosso 2º ano de operação, a gente fechou com 3 milhões de reais de prejuízo acumulado. Uma empresa que tinha sido aberta há 20 meses completamente no vermelho. A realidade foi dura, só que ela nos ensinou o que realmente importa em gestão financeira. Hoje a gente usa 3 ferramentas fundamentais. E se você ignorar qualquer uma delas, vai ficar cego em uma parte crítica da gestão. A primeira delas é o DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. Ela é o coração da sua operação. Ela te mostra se sua empresa está lucrando ou não. Porque não basta ter dinheiro entrando, você precisa saber se está ganhando de verdade depois de custos, despesas e impostos. Imagina uma empresa que fatura 100 mil por mês e tem 95 mil despesas. Qual que é o lucro? 5 mil reais. Qual que é a margem? É ridícula. Só que se você não olhar para o DRE, você pode achar que tá tudo bem, afinal, você está faturando 100 mil reais. E o segundo relatório financeiro é o fluxo de caixa, é onde mora a realidade. Às vezes, a empresa está lucrando no papel, mas quebra por falta de caixa. Eu já vi empresa dar lucro no DRE e atrasar salário. Isso acontece porque o dinheiro ainda não entrou, mas as contas já venceram. O fluxo de caixa te mostra quando entra e quando sai o dinheiro e permite antecipar os riscos. Se você tem uma folha alta no dia 5, um pagamento de fornecedor no dia 10 e nenhuma entrada relevante no mês, é hora de se planejar e não de rezar. E por último, a última ferramenta financeira é o planejamento estratégico. Essa é a parte onde você olha para o futuro e a pergunta aqui é simples. Quanto que eu quero crescer? Com qual estrutura? E quanto que eu vou gastar para chegar lá? Um bom planejamento vai conectar tudo. Vendas, equipe, marketing, custos. É como um GPS, ele te mostra o caminho e vai recalcular se você errar. A gestão financeira sem planejamento é como tentar cruzar o oceano de olhos vendados. Você pode até se mexer, mas dificilmente você vai conseguir chegar. E agora que a gente falou de direção e dinheiro, a gente vai falar do jogo que você está jogando. Porque não adianta pilotar bem se você está no avião errado. E o 6º pilar é o modelo de negócios. E aqui vai a verdade que quase ninguém fala. Negócio bom com modelo ruim quebra. Negócio médio com modelo bom pode escalar. O que é o modelo de negócio, Lucas? O modelo de negócio é a forma como você cria, entrega e captura valor. É literalmente o jeito como sua empresa ganha dinheiro. E o grande erro é achar que o modelo de negócio é ter um produto ou serviço. Isso é só a ponta do iceberg. Inclusive no mercado digital eu já ouvi muita gente achando que seu modelo de negócio é fazer perpétuos ou lançamentos. Só que lançamento ou perpétuo é só uma estratégia de vendas e não seu modelo de negócio. Eu vou trazer inclusive um exemplo prático do nosso mercado. A Hotmart e a Udemy vendem cursos online, mas o modelo da Hotmart é baseado em plataforma mais comissionamento. Já a Udemy vende no modelo marketplace com desconto agressivo. Então a pergunta aqui é a seguinte: o seu modelo está desenhado para escalar de acordo com o seu objetivo? Quando a gente começou a agência, por exemplo, o modelo era dependente de hora trabalhada. Era difícil de escalar e tinha uma margem mais apertada. Só quando a gente mudou para o modelo de sociedade e depois para uma estrutura de aceleradora de negócios com Equity, que é a Palur, a nossa margem e o resultado mudaram completamente. Então escolher mal o modelo de negócios é como correr uma maratona com uma mochila cheia de tijolos. Não importa seu talento, o peso do modelo vai te sabotar. Quando a gente fez essa virada de modelo, tudo mudou. As decisões ficaram mais estratégicas, o time ficou mais alinhado e a gestão financeira parou de ser sufocante e passou a ser alavancagem. E se você quiser entender quais são os hábitos de gestão que estão afundando sua empresa, os 4 hábitos que você não pode mais fazer, é só clicar nesse vídeo e assistir. A gente se vê no próximo vídeo.